Este é o canal Via de Oração, sejam bem-vindos. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 18 de março, São Cirilo de Jerusalém, doutor da Igreja e príncipe dos catequistas. São Cirilo teve grande empenho no trabalho com as catequeses, pois queria formar o povo de Deus na verdade e no amor. Olhando para a vida de São Cirilo, encanta-nos que o Espírito Santo pôde realizar na vida de quem se abre à graça de Deus, de um lado, um dom impressionante para transmitir a fé e a sã doutrina, por meio de catequeses que continuam atualíssimas até hoje. Do outro lado, a paciência e a fortaleza para viver perseguido e não de render, não ceder ao desânimo nem ao cansaço. Mesmo que imitando a Cristo por tanto tempo, não tenha tido um lugar onde reclinar a cabeça. Cirilo nasceu em Israel, perto da capital Jerusalém, no ano de 315. Seus pais eram cristãos e bem colocados financeiramente. Por isso, Cirilo foi bem preparado desde a infância. Estudou as Sagradas Escrituras e também as matérias humanísticas. Ainda jovem, sentiu-se chamado para o ministério de evangelizador. No ano 345, aos 30 anos, recebeu a ordenação sacerdotal. Cirilo viveu num tempo de heresias. Desde o início do cristianismo, várias heresias, isto é, interpretações erradas da fé, se infiltraram na igreja. Mas no século IV, especialmente o tempo de São Cirilo, apareceram as heresias chamadas arianismo e nestorianismo. As duas causaram profundas divisões na igreja. No ano 348, o padre Cirilo foi sagrado bispo de Jerusalém. Ele exerceu o cargo durante quase 35 anos. Porém, 16 desses foram vividos no exílio, em 3 momentos diferentes. O primeiro exílio aconteceu porque um bispo chamado Acácio, muito influente na igreja, acusou de espalhar heresia. Reconhecido o engano, ele voltou afável e sem mágoas. No segundo exílio, aconteceu por ordem do imperador Constâncio. Este entendeu que Cirilo era simpatizante de herege e condenou ao exílio. Porém, os bispos Atanásio e Hilário, ambos da autoridade reconhecida, e chamados de padres da igreja, tal como São Cirilo, saíram em sua defesa, demonstrando que ele não era um herege. O terceiro exílio foi o mais longo. O imperador Valente, que era realmente um herege, exilou novamente todos os bispos que tinham sido anistiados. Por isso, São Cirilo peregrinou por várias cidades da Ásia pelo tempo de 11 anos. Este exílio durou até a morte do imperador, ocorrida em 378. O trabalho missionário, catequético e doutrinário de São Cirilo resistiu a todas essas provações e chegou até os dias de hoje. Ele tinha um dom especial de ensinar o Evangelho e fazia isso como poucos. No começo de seu ministério episcopal, ele era o responsável pela preparação dos catecúmenos, ou seja, dos adultos convertidos que seriam batizados. Nesse tempo, São Cirilo escreveu 18 brilhantes discursos catequéticos. Depois escreveu um maravilhoso sermão, uma carta dirigida ao imperador Constantino e outros pequenos escritos inspirados e atuais. Outros 3 escritos, de sua autoria, foram dedicados à exposição geral da doutrina cristã. Outros 5 escritos foram dedicados a preciosos comentários sobre os ritos sacramentais que aconteciam durante a iniciação cristã. Vários de seus escritos dedicam-se a explicar os como e os porquês de cada uma das orações do sacramento do batismo, do sacramento da crisma, da confissão, dos sacramentos em geral e dos grandes mistérios da fé cristã, chamados também de dogmas da Igreja. São Cirilo soube como ninguém viver a fé cristã na prática. Num tempo de grande dificuldade, ele não teve dúvidas e vendeu preciosos vasos litúrgicos e outros valiosos objetos eclesiásticos com o nobre objetivo de matar a fome dos pobres. Desde jovem, Cirilo apresentou-se manso, suave e afável. Preferia sempre a catequese a assuntos polêmicos. Aderiu firmemente à doutrina da Igreja por ocasião do Terceiro Concílio de Constantinopla, no ano 382.
Ali ficou clara sua postura de fidelidade à Santa Sé e à verdade sobre Jesus Cristo. Neste concílio, São Cirilo foi chamado por alguns bispos de valente lutador para defender a Igreja dos hereges, que negam as verdades de nossa religião. São Cirilo de Jerusalém faleceu no ano 386. Seu culto foi instituído em 1882 pelo Papa Leão XIII. Na ocasião, o Papa conferiu a ele os títulos de Doutor da Igreja, por causa da profundidade de seus escritos, e o de Príncipe dos Catequistas Católicos, por causa da brilhante preparação para os catecúmenos que ele escreveu. Que possamos pedir a intercessão deste santo. Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia. Ó Deus, que marcastes pela vossa doutrina a vida de São Cirilo de Jerusalém, concedei-nos por sua intercessão que sejamos fiéis à mesma doutrina e a proclamemos em nossas ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Cirilo de Jerusalém, rogai por nós.